do interior das pessoas. E o alvo principal dessa revolução é destruir a Santa Igreja Católica. Já gostou desse tema? Então deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final, ok? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Em 1989, houve um acontecimento que mudou a história recente da humanidade: a queda do Muro de Berlim. O que aconteceu na prática foi o suposto desaparecimento do comunismo real diante daquilo que parecia uma vitória do capitalismo ou uma vitória de dois homens específicos: o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, anticomunista ferrenho, e também do Papa São João Paulo II, que foi vítima do comunismo na Polônia. 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, lá em 1987, Ronald Reagan, diante do portão de Brandemburgo, em Berlim, falando a respeito do secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, pediu aquilo que todos os homens de boa vontade do Ocidente desejavam. Senhor Gorbachev, abra esse portão! Senhor Gorbachev, derrube esse muro! Então, em 1989, diante da queda do muro, o capitalismo, os valores do Ocidente e o Papa São João Paulo II pareciam ter triunfado. Porém, na ocasião da viagem de São João Paulo II a Cuba, um jornalista perguntou a Fidel Castro como o líder cubano se sentia ao receber a visita do homem que havia derrubado o comunismo, e Fidel Castro respondeu: "Eu não desprezaria assim Mikhail Gorbachev." Hoje, cada vez mais se percebe que tudo aconteceu de caso pensado. Declarações do próprio Gorbachev e de alguns comunistas já previam a necessidade de se promover uma aparente morte do comunismo, para que o espírito e o ideal do comunismo se alastrassem pelo Ocidente. Os próprios comunistas compreendiam que havia uma espécie de queda de braço na Guerra Fria e que estavam perdendo a disputa. A guerra indicava uma vitória dos Estados Unidos da América, que estavam muito melhor que os soviéticos. Quando os Estados Unidos estavam vencendo a batalha militar, os comunistas se dirigiram para outro campo de batalha. Já há décadas haviam percebido que o caminho da vitória sobre o capitalismo não era o militar, mas o cultural. Mas como aconteceu o triunfo da linha marxista cultural, que parecia originalmente heterodoxa? No século XIX, Karl Marx defendia a ideia de que a sociedade era injusta porque explorava o trabalhador. Era necessário que, através de um método revolucionário armado, a classe trabalhadora tomasse posse do governo, implantando uma ditadura do proletariado, controlando os meios de produção. E essa ditadura seria uma ponte para uma sociedade que, ao final, seria justa, sem classes, sem governo. Em suma, o ideal de Marx era a implantação de um paraíso terrestre, de uma sociedade justa, perfeita, através do poder criativo do mal. Marx, porém, não é a origem de tal pensamento, mas somente um porta-voz. Afirmar a força criativa do mal, do negativo, que da destruição faz surgir algo de bom, é um princípio da filosofia hegeliana. De uma antítese forte, segundo Hegel, surge uma síntese superior. Hegel identificava uma espécie de injustiça com o mal, com o negativo, que foi demonizado, exorcizado. Hegel traz para a filosofia algo que já era enxergado e defendido pela arte, pelo romance. Dê asas à maldade e acontecerá algo de bom. Foi o que Hegel propôs com a sua dialética. E Karl Marx levou tal conceito à prática. No caso de Marx e da Revolução Armada, a luta seria levada para cima. Matar, destruir, hostilizar a civilização, trazer abaixo a ordem, foi o caminho adotado ou proposto por ele para a produção de uma ordem superior.
E esse mesmo princípio é o que governa a vida de muitos sacerdotes, muitos bispos dentro da própria Igreja Católica hoje. Infelizmente, muitos fazem automaticamente coisas que nem sabem de onde vêm. É preciso que desde o início estas realidades fiquem claras, ok? Para que se consiga distinguir claramente qual o papel que cada personagem desempenha na igreja. Percebam que uma pessoa só pode ser julgada a partir das coisas que combate. Se alguém diz que é a favor dos pobres, dizendo que ama a justiça social, o único critério para verificar se está dizendo a verdade ou não é analisar o que ela irá combater. Se combate tudo o que há de sagrado, como a liturgia do missal, a disciplina do Código de Direito Canônico, a doutrina do Catecismo da Igreja Católica, percebe-se claramente uma realidade muito diferente daquela que é apresentada. Uma coisa é a propaganda que é feita de si mesmo. Outra é o verdadeiro intento de cada pessoa em seu agir cotidiano. E um exemplo disso pode ser encontrado numa pessoa que declara o seu amor à verdadeira tradição da igreja e não à tradição engessada de Trento. Vocês são muito trentinos. Afirma amar os santos, mas somente aqueles que são comprometidos. Aquela pessoa que diz amar a liturgia, mas a liturgia inculturada, capaz de falar ao povo. Na realidade, em todos esses casos, é necessário entender que existe um princípio de ação marxista que permeia todos os comportamentos. É o princípio do negativo, do destruidor, que busca colocar abaixo toda a estrutura vigente para que uma melhor seja criada. O Papa Bento XVI, quando esteve na Alemanha, no Congresso Nacional, e dirigiu uma palestra aos parlamentares de seu país, foi aplaudido efusivamente de pé por quase todos os congressistas, exceto por um pequeno número de pessoas de um determinado partido. Em suas palavras conclusivas, o Papa disse: a cultura da Europa nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa, na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem. De cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa nesse momento histórico, concluiu Bento XVI. E segundo Bento XVI, é necessário defender a fé cristã, o direito romano e a filosofia grega, porque existe um movimento revolucionário que está derrubando, ou já derrubou, né? Essas três colunas da civilização ocidental. O Papa Emérito professou publicamente que é necessário reerguê-las. É preciso, porém, deixar claro quem quer e por que quer destruir essas colunas. Exatamente. Hegel e Marx, como já apresentado, colocam a realidade do trabalho do negativo. Marx, por exemplo, queria, através de um trabalho de destruição, trazer abaixo uma ordem e um sistema que, segundo ele, oprimia o trabalhador. Marx profetizou uma sociedade justa, sem classes, sem governo, dizendo que isso aconteceria por uma revolução dos trabalhadores. Ele previa que os trabalhadores iriam sofrer tanto debaixo da pressão dos capitalistas que mais cedo ou mais tarde haveria tanto conflito a ponto de estourar uma revolta. Na sua obra O Manifesto do Partido Comunista, termina com um convite para a união dos proletários. Imaginava que os trabalhadores dos diversos países da Europa iriam se unir contra os capitalistas, impondo então uma ditadura do proletariado. Isso, porém, nunca aconteceu, apesar de ter acontecido sim uma guerra, a Primeira Mundial. Os trabalhadores não se uniram para lutar contra os capitalistas, mas para lutar contra outros trabalhadores. E depois da guerra, o marxismo estava em plena crise teórica.
Como foi possível a união dos trabalhadores para matar outros trabalhadores, buscando defender os interesses dos seus patrões? Quem os alienou? Marx, de certa forma, já havia encontrado a solução em uma de suas frases mais conhecidas: a religião é o ópio do povo. Marx havia entendido que existia um fator cultural que alienava o povo. Porém, não conseguiu elaborar tal pensamento de forma adequada. Tal elaboração será feita por dois filósofos de forma independente, um húngaro, George Lukács, e outro italiano, Antonio Gramsci, que teve seu método acolhido pelos marxistas culturais. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, diante da grande crise teórica do marxismo, para Gramsci e para os outros marxistas culturais, o grande adversário a ser derrubado mostrou então a sua face: a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Eram como que uma espécie de veneno que alienava as pessoas, impedindo os trabalhadores de lutarem de forma revolucionária. Gramsci esteve na União Soviética durante a década de 20. Presenciou a tentativa de Lenin de estabelecer as bases do Estado soviético. Viu também quando Stalin tomou as rédeas do partido, matando vários dissidentes comunistas. Viu que o comportamento de Stalin era a aplicação prática da filosofia de Hegel. Gramsci pôde compreender que era necessário destruir, trazer abaixo a cultura ocidental, mas que não havia solução pelo caminho stalinista. Era preciso implodir as três colunas do Ocidente lentamente, anonimamente, gradualmente. Na técnica gramsciana, nada pode ser ostensivo. Tudo deve ser feito disfarçadamente, com o veneno sendo ministrado ao paciente como se fosse um remédio, como se fosse o medicamento de sua salvação. Em outras palavras, é necessário destruir a cultura ocidental em nome da dignidade e da liberdade do homem. Em nome da liberdade, cria-se a ditadura. Em nome dos direitos humanos, cerceiam-se os direitos do homem. E qualquer semelhança, gente, com o que estamos vivendo hoje, não é mera coincidência, viu? Uma coisa é aquilo que o marxismo cultural alardeia, outra coisa é o que ele verdadeiramente busca fazer. Aqui em nosso país, um exemplo disso é a aprovação do casamento homossexual. Tudo foi feito em nome da dignidade humana, pois os homossexuais não podem ser oprimidos, eles têm direitos, né? Não podem ser vítimas de um olhar preconceituoso. O objetivo, na realidade, é a destruição da família. Pois para o pensamento marxista, a família é um valor burguês, uma desgraça que precisa ser extinta, já que está baseada em elementos que impedem a revolução. A propriedade privada, que são os bens passados para os herdeiros, vai passando de pai para filho, a perpetuação da propriedade privada nesse caso, a opressão patriarcal, onde o homem é o chefe da família e, portanto, maior do que a mulher, e não há igualdade nesse caso, e a ética sexual burguesa. Então, esses três pontos. Só como exemplo, numa relação homossexual existe uma clara afronta à ética sexual cristã, uma violação da estrutura vigente ocidental, porque não há herdeiros, A propaganda é a defesa dos direitos dos homossexuais, mas o interesse verdadeiro é sempre a destruição da família, como o Hermann falou. E como o povo está alienado, com um pensamento cristão muito arraigado, é necessário entrar em sua consciência e arrancar à força esses valores burgueses, que impedem a revolução. Mais uma vez, o caminho é olhar para o que está sendo combatido e não para aquilo que supostamente é defendido, hein? E muita gente se deixa enganar, Bom, esse vídeo, com base em nossos estudos como alunos do Padre Paulo Ricardo, teve como objetivo mostrar para você uma visão panorâmica do que é o marxismo cultural, ok? Marx quis implantar uma sociedade nova aqui na Terra. Gramsci mostrou que os meios para tal empreendimento são os culturais,
já que os métodos armados não deram certo. O que Gramsci propõe, de fato, é a mudança do interior das pessoas, pois somente assim acontecerá verdadeiramente o início da nova sociedade. É necessário aculturar as pessoas, acabar com a cultura de cada uma delas, e o primeiro alvo a ser destruído é a santa religião católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já sabia o que é o marxismo cultural? Sabia que o objetivo deles é a destruição da família e que por isso atacam a santa religião? Sabia, concorda com a gente que a nossa bandeira jamais será vermelha? Coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like aqui pra nós, tá ok? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, nas redes sociais, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, que daí chega para mais pessoas, né? E isso nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer e assim você continua recebendo os nossos vídeos. Não esqueça de clicar também no sininho, na opção todas as atualizações, pois dessa forma você não nos perde de vista. E siga-nos também nas nossas redes sociais. Os links para o Instagram, Facebook, todas as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Salve Maria!